tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Estamos de volta com o Show da Tarde na Premier TV. Eu sou Luíse Prati, sou diretora de arte e eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é o Rogério Portanova. O Rogério, ele foi conselheiro federal e estadual na OEB e ele fala da teoria do Estado e relações internacionais. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Luíse. Você aí agora vai me ver no banco dos réus. Agora eu vou ser entrevistado. Essa mulher tem cada coisa para me perguntar e você para ficar sabendo, fica aí, não sai daí. Prazer muito grande estar aqui com você, Luíse. É um prazer. Então, Rogério, fala pra gente sobre a taxação que o Trump fez de 50% nos produtos de exportação no Brasil. Olha que isso aqui pegou todo mundo de alguma forma de surpresa e principalmente o setor que o mais apoia o Trump, que é o setor industrial, que é o agronegócio, vai ser o mais prejudicado. E provavelmente seja o país com a maior taxação junto com alguns do Sudeste Asiático. Agora, esse sujeito que está na presidência dos Estados Unidos, eu, sinceramente, eu desconfio da sua sanidade mental. Ele assumiu o governo, prometeu invadir o Canadá. Depois queria trocar o nome do Golfo do México para Golfo da América. E depois queria tomar conta do Canal do Panamá. E agora ele está taxando todo mundo. Ele está em guerra com o mundo. E daqui a pouco nós vamos falar também, ele resolveu jogar bomba no Irã, sem o Irã fazer qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de coisa para ele. Então, eu tenho uma opinião muito particular que eu discuti na pós-graduação, que esse sujeito, na verdade, parece que está querendo acabar com o capitalismo. Porque o capitalismo se dá pela competitividade e, principalmente, com o multilateralismo, que é permitir que todos tenham acesso a riquezas e que todos possam fazer negócio. Eu espero que o Brasil dê uma resposta à altura, porque as relações internacionais, elas se dão através da reciprocidade. O que é reciprocidade? O que você faz para mim, eu faço para você. E é preciso que a gente retome um sistema de direito internacional que está sendo rompido pela lei do mais forte. Parece que estamos voltando ao Estado Leviatã. Infelizmente, essa é uma situação muito delicada, muito grave, e parece que isso foi feito porque o BRICS foi realizado justamente aqui no Brasil, que está dando algumas respostas econômicas, como, por exemplo, a alternativa de uma moeda que não seja o dólar. Mas eu vou ficar, por enquanto, por aqui, mas é um absurdo. Eu espero que o Brasil dê uma resposta à altura, porque nós não somos colônia, nós somos um país soberano, e soberano, enquanto tal, deve dar uma resposta também soberana à altura do seu povo. Muito bem, Rogério. E agora fala pra gente sobre o contexto internacional, principalmente sobre que o Irã foi atacado inicialmente por Israel e depois pelos Estados Unidos. Bom, aqui a questão é mais delicada ainda. Só para refrescar a memória de vocês, lembra quando diziam que o Iraque tinha armas de destruição de massa e que era preciso fazer uma guerra contra o Iraque porque ele era uma ameaça para o Ocidente? Pois bem, mesmo sem autorização da ONU, os Estados Unidos promoveu uma guerra contra o Iraque por uma única questão, a questão do petróleo. E depois se constatou que não tinha arma de destruição de massa. E hoje o Iraque é um país destroçado, praticamente jogado para os interesses mais variados possíveis e não consegue mais se constituir como um Estado. O mesmo disseram do Irã, que ele estaria preparando a sua bomba atômica. Lembrando que quem
começou o programa nuclear iraniano, nos anos 50 foram os próprios Estados Unidos. E eles, os Estados Unidos, têm um controle da Agência Internacional de Energia Nuclear, coisa que Israel não tem. Então, assim, independente desse contexto, parece que uns ficaram do lado do Irã, outros ficaram do lado de Israel e outros tantos até justificam o ataque do Trump. Eu tenho uma opinião completamente diversa. Primeiro, que aquele regime iraniano é um regime horroroso que persegue mulheres e que chegou a condenar uma porque o véu aparecia um pouquinho do cabelo da mulher. É um horror aquilo lá, não tenha dúvida. Agora, pior do que aquilo é o genocídio que faz Israel contra a faixa de Gaza, contra os seus habitantes. E os Estados Unidos, como eu falei, com o presidente Trump, é talvez o mais alucinado, desde o Gengis Khan, é o mais alucinado ditador que nós já vimos, que ameaça realmente o mundo. Então, veja bem, eu não tenho a menor simpatia nem pelos ayatolás, nem pelo Netanyahu, e menos ainda pelo Trump. Porém, a guerra legitimou os três. O primeiro-ministro de Israel só está no cargo porque ele permanentemente está em guerra, seja contra Gaza, seja contra o Líbano, seja contra a Síria, seja contra quem for o seu inimigo, porque é a forma que ele tem de se manter no poder. E da mesma maneira, o Trump quis ter uma justificativa de testar novas armas com alguém que não o ameaçou. E ele fala de uma ameaça possível. E, por fim, houve uma resposta dos iranianos, também mandando bombas contra uma instalação americana, só que avisaram os americanos para tirar todo mundo de lá. E o que acontece? O povo iraniano se une em torno dos ayatolás, porque não importa quem esteja no poder, se o país é ameaçado, você acaba ganhando legitimidade. Então, na verdade, a guerra deu legitimidade para os ayatolás, deu legitimidade para o Netanyahu e deu legitimidade para o próprio Trump. Então, assim, para que serve a guerra? Para legitimar pessoas que, na verdade, vivem das forças da morte. Por isso que nós somos pela paz. Não estamos nem do lado do Irã, nem do lado dos Estados Unidos, e menos ainda de Israel. Mas nós estamos a favor da paz e que a paz venha a ser, hoje, a grande bandeira que, eu não falo nem as Nações Unidas, mas o planeta exige isso, porque quem acaba pagando por isso e sendo ameaçado somos nós. Chegou a hora de dar uma resposta contra todos os tiranos e ditadores que vivem de lucrar em função da morte dos demais. Só para terminar esse assunto, a guerra hoje está cada vez mais tecnológica. A única coisa que é humana são as suas vítimas. Sim, muito importante esse tema, né, Rogério? E você que já foi professor de relações internacionais, né, tá aqui contextualizando pra gente. E aí, queria te perguntar, o que você acha do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro? Bom, nós saímos da desgraça internacional e chegamos para a desgraça nacional. É assim, já está terminando aqui o nosso programa, eu só queria dizer o seguinte. Eu queria, na verdade, falar diretamente para as pessoas que são da direita e até da extrema-direita e do empresariado e da imprensa catarinense, que teve uma posição muito digna, diga-se de passagem, de dizer: olha, nós não precisamos que nos imponham qualquer tipo de candidatos. Nós temos os nossos candidatos aqui mesmo do Estado, que criaram a sua vida aqui, que tiveram seus filhos aqui e que podem muito bem representar, independente de ideologia, o Estado. Então, imagina, se até a direita foi contra, eu acho isso um absurdo de tentar achar que isso aqui é um quintal de quem quer que seja. A terra catarinense tem que ser decidida por as pessoas que aqui vivem, podem vir de não importa qual estado, que aqui produzem, que aqui têm seus filhos. E queria dizer, para terminar, isso aqui é um Estado
e não o esgoto. Fora Eduardo Bolsonaro e fora as pessoas que acham que podem ser donas do nosso Estado. Esse Estado é dos catarinenses. Muito obrigada, Rogério, e boa tarde a todos. No show da tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te